Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade nas nossas aulas. Vamos estar entrando no capítulo 3, vamos falar de simetria. Matéria que vocês já viram em outros anos. Vamos falar sobre 3 tipos de simetria nessa aula, tá? Então vamos pegar o livro, pega o caderno para fazer as devidas anotações. Vou compartilhar com vocês a página do livro que a gente vai estar falando hoje. Ok? Então, ó, simetria. Tá, é o comecinho do capítulo 3 aqui, vou voltar uma página para vocês verem. Então, aqui no começo do capítulo 3, né? Simetria. Ele faz uma introdução em página 170, página 171, só uma introdução, e aqui na página 172 é onde a gente vai começar a falar. Aqui, ó, né, nessa figura, nós vemos a mesma figura de várias formas aqui, né? De cabeça para baixo, de ponta cabeça, virada para o lado, de pé mas do outro lado aqui, né? Então é a mesma figura, só que foi rotacionando ela foi sendo girada. Esse é um exemplo de simetria, tá? Um exemplo clássico de simetria. Quando a gente roda a figura, né? Gira ela, a gente chama de simetria de rotação. Tá aqui, né? Ó, inverter horizontalmente, inverter verticalmente. Quando você inverte, dá um giro nela, é rotação. E quando você reflete ela, né, de um lado para o outro, que nem essa figura aqui, ó, nessa sequência, ó, você percebe que como se fosse um espelho. Essa figura aqui não tem numeração, né? E essa figura do meio, né? A figura do meio com a quarta figura aqui, ó, é a mesma figura, só que como se fosse um espelho. Essa é a simetria de reflexão. Existe também a simetria de translação. Então, esses são os 3 tipos de simetria que nós vamos estar falando hoje. Simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria de translação. Ok? Avançando aí, na página 173, ele fala sobre simetria de reflexão. Simetria de reflexão é aquela do espelho, né? Que quando você olha para o espelho, você vê a sua imagem refletida. É um exemplo clássico aí de simetria de reflexão. Ou quando você corta uma figura ao meio, né? Tem uns exemplos aqui embaixo. Ó. Vamos ler essa parte. Quando 2 partes do ângulo se sobrepõem, a linha que passa por essa marca no papel, o eixo é também o eixo de simetria. Então, nessa figura aqui, ó, da pessoa, quando você corta ao meio aqui, né, a figura, esse vermelho é o eixo de simetria. O lado direito é simétrico ao lado esquerdo. É uma simetria de reflexão. Então, toda simetria de reflexão vai ter um eixo. Tá? Ok? É o eixo de simetria. Na imagem ao lado, estão apresentados o ângulo reto AOB e o eixo E, que é o eixo de simetria. Então, ele pegou um ângulo de 90 graus, cortou ao meio, é o que a gente chama de bissetriz, né? No outro capítulo a gente falou isso. Esse eixo é o eixo de simetria, porque divide em 2 partes iguais. Aqui, ó, na figura da seta, né, da placa de trânsito, tem na horizontal, tem um eixo de simetria, divide em 2 partes iguais. Na árvore, aqui na vertical, o eixo de simetria, e tem uma figura aqui, né, é uma das diagonais aqui, que a gente também falou na outra aula, né? Então, você também tem um eixo de simetria que divide a figura em 2 partes iguais. Bem simples, né, a parte de simetria. Em alguns casos, o eixo pode representar o eixo de simetria entre 2 figuras, de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Então, ó, na letra R, do jeito normal, e o reflexo dela feito pelo eixo de simetria. Essa figura azul, a figura do telefone, né? Ok? Se você dobrar a imagem sobre o eixo de simetria, as figuras se sobrepõem. E aí tem como fazer a construção do eixo de simetria por reflexão usando um compasso.
fazendo a mesma abertura de cada lado. É muito mais simples, nesse caso aqui, fazer com a régua mesmo no caderno, né? Se você pega e faz um eixo de simetria, faz uma figura e cria um eixo de simetria, é só você medir a distância de cada ponto, né? Do ponto A até aqui, o eixo, e depois fazer a mesma distância para a direita. Pegar o ponto D, ver qual é a distância até o eixo, fazer a mesma distância que à direita. O ponto C, ver a distância até o eixo e depois fazer a mesma distância para a direita. Depois liga os 3 pontos aqui do lado, você vai ter a figura refletida. No caso do compasso, é só usar a mesma abertura, né? Fez com uma abertura, vai fazendo sempre a mesma abertura para o outro lado. Ok? É que nesse caso é bem mais simples você fazer a simetria usando a régua. Então você vai medir, né? Do ponto B ao eixo. Depois do eixo ao outro ponto. Que ele colocou aqui como B'. Do ponto D ao eixo, depois do eixo até o outro ponto D. O ponto C ao eixo e do eixo até o outro ponto C. Liga os 3 pontos, cria uma figura simétrica. Ok? Lembrando que tem que ter sempre a mesma distância, não de um ponto até o outro, mas sim do ponto até o eixo. Então, vamos supor que você fez do B até o eixo, deu 4 centímetros. Faz do eixo 4 centímetros à direita e marca outro ponto. Bem simples, né? Então, ao invés para você desenhar outro quadrilátero e construir 4 lados, né? Um retângulo, um quadrado, é bem mais fácil usando a régua. Se vocês quiserem fazer com compasso, também sem problema. Só para vocês conhecerem algumas construções aí, como se faz um eixo de simetria, mas pode usar régua, como ele diz aqui, ó. Com a régua, né, ó, no quarto ponto, se já está com a régua, é mais simples usar a régua. E aí tem as atividades aqui da próxima página, que vocês vão estar fazendo, ok? Da página 175. É bem simples mesmo, é só ver os horários que estão marcando, como a figura pelo eixo de simetria, se está sendo simétrica ou não, né? Então, presta bastante atenção para ver se não tem nenhum erro de uma figura para outra, né? Porque tem que ser exatamente igual, né? Ó, aqui eu já vi uma figura diferente aqui, ó. Presta bastante atenção para ver se realmente é simétrica, tá? É bem simples aí. Ele vai perguntar se cada uma dessas figuras é simétrica, não tem a necessidade nem de fazer a construção. Nesse outro, sim, ele pede para construir o resto da estrela aqui do lado, usando simetria. Então, você vai pegar esse ponto à esquerda, refletir ele à direita. Esse outro ponto à esquerda, refletir à direita. É só ir contando os quadradinhos da malha e fazer aqui do lado direito a mesma figura que está do lado esquerdo, muito simples também. E aqui ele pede para você construir, né? Com régua e compasso, pode ser com a régua mesmo, tá bom, gente? Já tem os pontos aqui embaixo, tá? Não sei se vocês têm no exercício de vocês, mas já tem os pontos refletidos. E o exercício 6 é assim, numa folha de papel, desenhe um pentágono e faça uma figura simétrica a ele. Pode ser com a régua mesmo, não precisa ser com o compasso, mais fácil com a régua fazer a simetria de reflexão, ok? A próxima simetria que nós vamos ver, simetria de rotação. A simetria de rotação é você girar a figura, no caso aqui do primeiro exemplo, ele girou 90 graus, né? Cada imagem a seguir representa a figura B por uma rotação na figura A em torno do ponto E. Então a figura B está aqui. Olha o que ele fez, ele gira 90 graus, né? A mesma figura, girando 90 graus. Ah, precisa fazer ela aqui em cima? Não, né? Só de dar um giro de 90 graus nela. A outra figura A fez um giro de 120 graus. Então, essa simetria de rotação é só fazer a inversão da figura. Se eu der um giro de 180, eu faço a mesma figura, só que virado de cabeça para baixo. Tá bom? Então, simetria de rotação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao girá-la em torno de um ponto, segundo um ângulo, no sentido horário ou anti-horário, mantendo sua forma e seu tamanho. Então, pode ver, não mudou a forma nem o tamanho da figura.
O que mudou foi o sentido dela, né? Então, às vezes você tem um triângulo de um lado, você faz uma simetria, você cria um triângulo de outro lado, fazendo só a simetria de rotação. Em uma simetria de rotação, quando o giro for de 180 graus, dizemos que essa transformação é uma simetria central. É a mesma figura virada de cabeça para baixo, tá? Virou pelo centro da figura. E aqui tem a construção. Veja como construir uma figura simétrica com rotação de 180 graus no sentido horário em relação ao ponto A, usando régua com passo transferidor. Então, aqui ele mostra como fazer essa simetria de rotação, passo a passo. Tem bastante, aqui teria que ter uma construção passo a passo na lousa. Bem, nesse tempo que a gente está de simetria sem lousa, fica mais complicado, mas vocês podem seguir os passos no livro, né? Dá para fazer também a de 180 graus, dá para você fazer bem tranquilo usando a régua, é só fazer a mesma figura girando 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. 90 graus também dá, fazer um giro lateral, virando 90 graus. Tá? Depois dá uma olhada nessa parte das construções aqui, com calma. Ele explica passo a passo como fazer. Depois tem algumas atividades também para... Não tem construção, tá? As partes de construção de giro aí a gente vai fazer no retorno, na lousa, explicando passo a passo. Então é mais para você fazer uma estimativa do ângulo que virou, né? Então não tem necessidade de fazer a construção de desenhos, tá? É só a parte teórica aqui. Nessa imagem foi usada simetria de rotação de quantos graus? Então você tem que ver aqui mais ou menos quantos graus você acha que girou cada figura dessa aqui. Ok? Não. Depende. Algumas aparentemente giraram uma medida, outras outra medida. E aí marque o ponto de rotação das figuras. Tá? Então não tem construção, só teoria. Aqui também para você medir o ângulo aqui, ó, quanto pode ser no transferidor, tá? Ele fala que é para você estimar primeiro. Eu acho que foi tanto. E depois usar um transferidor e ver qual foi a medida que rodou aqui a figura usando um transferidor. Aqui também, para falar qual que é quantos graus aqui, qual que girou 90 graus, qual girou 180, enfim, só teoria. Na malha articulada, faça um ângulo de 90 graus. Então, você vai construir essa figura com um giro de 90 graus, ela vai ficar a mesma figura que está aqui, só que deitada. Se você der um giro de 90 graus, essa base aqui, ó, que onde está o cursor, né, ó, tá vendo? Esse lado aqui, ele vai ficar deitado aqui embaixo. Você vai deitar a figura, dá um giro nela de 90 graus, bem simples também de fazer. E o 6 a gente faz no retorno, que aí a gente tem que usar transferidor, e aí eu passo um passo a passo na lousa no retorno das aulas, ok? E a última simetria, que é a simetria de translação. O que é a simetria de translação? Um exemplo básico, prático de simetria de translação é a escada rolante. Se você está lá no primeiro degrau da escada rolante, fica paradinho, a sua imagem vai mudando de lugar sem mudar nada, sem girar, sem ser o espelho. Então, é a mesma figura, como é que está o cachorro. E você vai repetir a mesma figura várias vezes, só mudando ela de lado. Então, você faz a mesma figura, 2 quadradinhos para frente. Faz a mesma figura, 1 quadradinho para baixo. Então, você só transladou ela, você não rodou e nem fez a simetria de reflexão. Você não refletiu e não rodou. Você faz a mesma figura, idêntica, ou do lado ou embaixo. Bem simples. Então, a simetria de translação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la a certa distância, segundo uma direção e um sentido, mantendo sua forma e o seu tamanho. Então, você faz a mesma figura, 2 quadradinhos para frente, ó, mantendo todos os aspectos da figura, o tamanho. E aqui embaixo, 1 quadradinho para baixo, ele fez a mesma figura, mantendo também todos os aspectos da figura. A de translação é a mais simples de toda, né? E aí você vai fazer que nem, ó, tá vendo? Ele fez a mesma figura, ó, A, B,
C, D, E, F, A', B', C', D', E', F'. É a mesma figura. O que ele fez? Ele andou 7 para frente, 3 para baixo. Acho que foi o que foi pedido. O polígono 2 foi obtido por meio de uma translação de acordo com a distância e a direção no sentido indicados. Translação de 7 unidades na direção horizontal à esquerda, 3 unidades na direção vertical para cima. Então, essa é a mudança que foi feita de translação. Você só faz o mesmo desenho, alguns quadradinhos para baixo e para o lado. Tá? Aí também tem uma construção aqui, usando régua e esquadro. Ele vai explicar o passo a passo, a gente também pode fazer isso no retorno, para explicar como usar, né? É mais fácil fazendo quadriculado, tá? Mas numa folha assim quadriculada, essa parte de desenho geométrico, a gente vai fazer na volta das aulas. Ele usa a ideia de fazer com o esquadro. A gente não tem muito usado esquadro, mas dá para fazer usando um papel quadriculado. A gente chegou a fazer usando o quadriculado no ano passado, algumas figuras até que a gente ampliou, além de fazer transladar ela, a gente ampliou ela também, ok? E também tem alguns exercícios na parte da simetria de translação, também parte teórica, tá? Qual é a distância, a direção e o sentido, bem tranquilo assim, vocês vão conseguir fazer. Se tiver dúvida, após a aula aqui online, eu vou estar no Meeting, tá? Vocês podem entrar no Meet para tirar alguma dúvida, mas assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios das páginas que eu vou pedir, tá? Vai estar tudo anotadinho no post, quais são os exercícios que é para vocês tentarem fazer. E esse é o capítulo que fala de simetria, bem simples, bem rápido, né? Bem tranquilo, e a gente vai conversando sobre ele nas próximas aulas. Mas tentem fazer os exercícios para a gente já poder estar corrigindo depois de feito, que é o ideal. Tá? Então, simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria de translação. Esses são os 3 tipos que a gente vai estar estudando nesse finalzinho aqui da quarentena. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta logo. E aí, façam os exercícios, vai estar no post, os exercícios que são para fazer. Vocês vão fotografar, tem uma data lá de entrega, fotografa, manda, né, posta lá no Classroom para dar um retorno, finalizar a atividade. E aí a gente vai se falando, tá? E aí eu marco uma próxima aula para a gente estar corrigindo esses exercícios. Ok? Muito obrigado e bons estudos.